que algumas casas vivem o Natal cheias de paz, provisão e união, enquanto outras atravessam essa mesma data com medo do futuro, contas apertadas e o coração inquieto? Por que o nascimento de Jesus trouxe abundância para alguns, mas parece não ter mudado nada na realidade de outros? Florence Scovel Shinn dizia que o Natal não foi apenas o nascimento de um menino, mas o início de um princípio espiritual ativo, capaz de transformar casas comuns em lugares de provisão e segurança, quando compreendido corretamente. O versículo mais conhecido e também um dos mais mal compreendidos é Lucas 2:11. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Poucos percebem que esse hoje marca o começo de um novo tempo espiritual, não apenas uma lembrança histórica. Nos próximos 18 minutos, você vai descobrir o princípio bíblico que conecta o nascimento de Jesus à unção que estabelece prosperidade no lar, segurança nas decisões e direção prática para a vida diária, mesmo que você nunca tenha vivido um Natal de abundância antes. Antes de revelar como Florence compreendia esse mistério escondido no Natal, eu preciso te conduzir a um momento pouco conhecido da história dela. Um instante em que tudo parecia escuro, mas a revelação trouxe luz. Nova York, 1929. O inverno avançava sobre a cidade enquanto vitrines se apagavam e famílias inteiras sentiam o peso da incerteza após a quebra da bolsa. As ruas estavam cheias, mas os corações vazios. Foi nesse cenário que Florence Scovel Shinn caminhava todos os dias, observando a contradição entre igrejas cheias no Natal e lares vazios de esperança. A cidade celebrava o nascimento de Cristo, mas parecia não entender o que esse nascimento realmente inaugurava. Florence vivia um período delicado. Enfrentava dificuldades financeiras, poucos alunos, contas que não fechavam e a pressão silenciosa de provar que seus ensinamentos tinham fundamento bíblico real. Em uma noite fria, sozinha em seu pequeno apartamento, ela se sentou diante da mesa simples, com a Bíblia aberta e as mãos apoiadas como quem busca direção. Não era desespero, era cansaço. Ela orou em silêncio, com honestidade. Deus, se o nascimento de Jesus mudou o mundo, por que tantas casas continuam vivendo como se nada tivesse mudado? Foi então que seus olhos repousaram novamente sobre o relato do Natal em Lucas 2. Mas algo a fez ir além da cena do presépio. Ela percebeu que, desde Gênesis, todo novo começo divino vinha acompanhado de provisão. Quando Deus cria, Ele sustenta. Quando Deus envia, Ele equipa. E quando o Filho nasce, nasce junto uma nova aliança de cuidado, não apenas espiritual, mas prática. Naquele instante, algo se ajustou dentro dela. O Natal não era memória. Era a ativação de um princípio contínuo. Florence fechou a Bíblia e, com serenidade, pronunciou em voz baixa uma declaração simples, baseada nas Escrituras. Onde Cristo nasce, nada falta. Onde o Filho é recebido, a provisão acompanha. Não foi emoção, foi concordância com a palavra. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Convites inesperados para palestras surgiram. Doações espontâneas chegaram. Em poucas semanas, suas aulas se multiplicaram e a insegurança financeira deu lugar à estabilidade. Ela não ficou rica, mas ficou sustentada. E entendeu. A unção que começa no Natal estabelece ordem e provisão no lar que a recebe. Florence percebeu que o nascimento de Jesus não estava apenas falando de redenção futura ou salvação distante, mas da entrada concreta do reino de Deus na vida cotidiana. Lucas 2:11 anuncia um Salvador que nasce hoje, e isso revela um princípio espiritual imediato. Quando Deus inicia algo, Ele inicia com provisão suficiente para sustentar aquilo que começou. O Natal não inaugura apenas fé, inaugura cuidado divino ativo. Desde o princípio, Deus cria por meio da palavra. Gênesis 1:3 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus não cria algo,
e depois decide se vai sustentar. A provisão vem junto com o propósito. Florence conectava isso diretamente ao Natal. Se o maior propósito, a vinda do Filho, veio acompanhado de anjos, direção, proteção e sustento, então esse mesmo padrão se repete na vida de quem recebe Cristo no centro da casa. Jesus confirmou esse princípio durante seu ministério. Quando multiplicou os pães e peixes, ele não pediu ao Pai que resolvesse a escassez. Ele tomou o pouco, deu graças e falou com autoridade sobre aquilo que já estava ali. Mateus 14:19. A palavra alinhada à vontade de Deus organiza o invisível antes que o visível responda. Florence dizia que prosperidade bíblica não é acúmulo, é ordem divina em movimento. Ela chamava isso de princípio da presença sustentadora. Onde Deus é reconhecido como fonte, o fluxo não se interrompe. João 1:1 declara que no princípio era o Verbo, e Hebreus 11:3 afirma que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Quando você honra o nascimento de Cristo, não apenas como evento, mas como governo espiritual sobre sua casa, suas palavras, decisões e atitudes começam a criar um ambiente onde a provisão encontra espaço para agir. Provérbios 18:21 confirma que a vida e a morte estão no poder da língua. O Natal ensina que, quando o Verbo entra no mundo, a vida se reorganiza, e quando o Verbo entra no lar, a prosperidade deixa de ser acaso e passa a ser consequência de alinhamento. Existe muita confusão espiritual em torno do Natal e da prosperidade, porque, ao longo do tempo, alguns mitos foram sendo aceitos como verdades bíblicas, e Florence se dedicou justamente a desmontá-los com reverência às Escrituras. O primeiro mito é a ideia de que o Natal é apenas simbólico, um evento bonito para emocionar, mas sem impacto prático na vida diária. A verdade bíblica é que o nascimento de Jesus inaugurou uma nova realidade espiritual ativa. Lucas 2:11 não anuncia um símbolo, mas um fato presente. Hoje vos nasceu o Salvador. Florence ensinava que, quando algo nasce em Deus, nasce com função, governo e provisão. O Natal não é lembrança passiva, é início de um tempo de cuidado contínuo para quem recebe o Filho. O segundo mito é acreditar que prosperidade espiritual exclui provisão material, como se confiar em Deus significasse viver sempre na falta. A Bíblia não sustenta isso. Mateus 6:33 mostra que buscar primeiro o reino não elimina as necessidades, elas são acrescentadas. Florence explicava que Deus não alimenta ansiedade, mas sustenta obediência. Prosperidade bíblica não é luxo, é ausência de medo quanto ao amanhã. O terceiro mito é pensar que falar de bênção no Natal é egoísmo ou ganância. A verdade é que a Escritura apresenta a provisão como meio de cumprir propósito. Em 2 Coríntios 9:8, Paulo afirma que Deus faz abundar a graça para que possamos estar preparados para toda boa obra. Florence reforçava: Deus não prospera para acumular, mas para servir. Onde Cristo nasce, nasce também responsabilidade e generosidade. Quando você entende o Natal sob essa luz, tudo muda. Não se trata de usar Deus para obter coisas, mas de permitir que a presença de Cristo organize sua casa, suas decisões e seu futuro segundo princípios eternos. Antes de continuar, faça algo simples comigo, mas espiritualmente sério. A Bíblia ensina que a fé se confirma quando é confessada. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. E isso também se aplica às decisões espirituais que tomamos diante de Deus. Agora vá até os comentários e escreva, com calma e intenção: minha casa recebe a unção que nasce no Natal. Não escreva correndo, respire fundo, feche os olhos por 3 segundos, sinta a presença de Deus no seu lar e escreva como quem assina um acordo espiritual, alinhando fé, palavra e atitude para um novo tempo. Porque no momento em que você declara isso com consciência, algo se ajusta por dentro. O céu registra,
A mente se alinha e a palavra começa a trabalhar a seu favor, preparando o terreno para aquilo que Deus deseja sustentar na sua vida. A primeira história é de Juliana, 34 anos, auxiliar de limpeza, mãe de um menino de 6 anos. Faltando 2 semanas para o Natal, ela tinha 19 dólares na bolsa, o aluguel atrasado e uma geladeira quase vazia. Juliana orava pedindo socorro, mas sempre com a sensação de que estava pedindo demais. Ao ouvir que o Natal marca o início da provisão quando Cristo é recebido, ela decidiu mudar a postura. Abriu Lucas 2:11 e declarou com simplicidade: "Se o filho nasceu hoje, eu recebo o cuidado de hoje." No dia seguinte, organizou seus horários e aceitou um trabalho extra que antes recusaria por cansaço. Em 3 dias, uma família para quem havia trabalhado no passado a chamou para uma sequência de diárias. Ao final da semana, recebeu 720. Juliana resumiu assim: "Eu parei de esperar um milagre e comecei a caminhar com confiança." A segunda história é de Eduardo, 41 anos, técnico em informática, casado, 2 filhos. Estava desempregado havia 6 meses, com mais de 60 currículos enviados e a autoestima em queda. Suas orações tinham virado silêncio. Ao entender o princípio de que o Natal inaugura direção e portas abertas, ele decidiu alinhar palavra e ação. Leu Apocalipse 3:8 e declarou: "Eu recebo a porta que Deus preparou." Na mesma semana, atualizou seu portfólio, procurou antigos clientes e aceitou um serviço temporário que parecia pequeno. Em 7 dias, uma indicação inesperada levou a uma entrevista. O contrato fechado foi de R$ 6.100 mensais. Eduardo disse: "Nada aconteceu enquanto eu só pedia. Tudo mudou quando eu me movi com fé." A terceira história é de seu Antônio, 72 anos, aposentado, viúvo, renda de 1.520. Ele carregava uma dívida de 9.800 reais de um empréstimo feito para consertar o telhado da casa. Homem simples e fiel, sempre orou pedindo perdão por dar trabalho a Deus. Ao ouvir que prosperidade bíblica é ordem e sustento, decidiu tentar algo diferente. Colocou o extrato sobre a mesa, abriu a Bíblia em Lucas 2 e declarou com serenidade: "Recebo o cuidado que nasce com Cristo." Em 10 dias, um acordo antigo de venda de um pequeno terreno herdado foi finalmente concluído, liberando R$ 11.200. Ele quitou a dívida e doou uma parte para ajudar um vizinho. "Eu voltei a dormir em paz", testemunhou. Essas histórias mostram o mesmo padrão: fé recebida no coração, palavra alinhada à Escritura e ação prática no dia a dia. Florence diria que o Natal não cria atalhos, ele cria direção segura para quem decide caminhar. Agora que seu coração foi aquecido por esses testemunhos, eu preciso te pedir algo com respeito. Não continue apressado. O que você está prestes a receber não é informação para consumo rápido, mas direção espiritual para ser praticada com consciência. Florence ensinava que toda revelação exige honra, e honra começa pelo silêncio interior. Ela dizia aos seus alunos que a palavra só produz fruto quando encontra um coração aquietado. Por isso, antes de qualquer prática, faça uma pausa. Se puder, vá agora para um lugar mais silencioso. Jesus ensinou em Mateus 6,6: "Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto." Não é isolamento, é alinhamento. Sente-se com a coluna ereta, respire devagar. Inspire contando até 4, segure por 2, solte o ar contando até 6. Repita mais uma vez. Permita que o corpo desacelere. Quando o corpo se acalma, a mente escuta melhor e o coração se torna receptivo. Florence fazia esse mesmo preparo por volta de 1931, antes de ensinar qualquer método espiritual. Ela dizia em voz baixa: "A palavra não trabalha em corações inquietos." É nesse estado de quietude que a fé deixa de ser esforço e passa a ser concordância. Agora, com esse espírito aquietado, você está pronto para compreender o decreto:
não como fórmula, mas como posicionamento espiritual que nasce no Natal e se estende para a vida diária. Florence ensinava que quando alguém desejava alinhar a casa à provisão de Deus, a palavra precisava nascer de um lugar de concordância, não de pressão. Ela chamava isso de decreto da presença sustentadora, porque se apoia no fato bíblico de que, onde Cristo é recebido, a ordem do reino começa a operar. Eu recebo a presença de Cristo na minha casa e declaro que o cuidado de Deus se estabelece sobre meus passos, meu trabalho e meu futuro. Leia novamente, devagar. Agora, permita que cada palavra encontre lugar dentro de você. Eu recebo. Não é exigir, é aceitar o que Deus oferece. A presença de Cristo, não ideias, mas governo espiritual. Lucas 2:11. Na minha casa, o reino começa no ambiente cotidiano. O cuidado de Deus se estabelece. Cuidado é continuidade, não evento. Sobre meus passos, meu trabalho e meu futuro. Fé aplicada à vida prática. Parte B. Passo a passo do método. 900-1.200 caracteres. Passo 1. Silêncio inicial ao acordar. Fique em silêncio por 30 segundos. Isso honra a direção antes da ação. Salmo 46:10. Passo 2. Postura física. Coloque os pés no chão e endireite a coluna. O corpo alinhado ajuda a mente a se organizar. Passo 3. Respiração. Inspire contando até 4. Segure 2. Solte contando até 6. Repita 2 vezes. Passo 4. Especificação. Nomeie sua área. Trabalho, decisões, finanças, família. Clareza gera foco. Passo 5. O decreto declare uma única vez o decreto completo, com voz firme e calma. Passo 6. Gratidão consciente. Agradeça pelo cuidado já em operação. Gratidão confirma confiança. Filipenses 4:6. Passo 7. Movimento prático. No mesmo dia, execute uma ação coerente com a fé declarada. Deus dirige, você caminha. Florence dizia que repetir por ansiedade enfraquece a fé. Declare uma vez e haja. Florence sempre fazia 3 alertas essenciais. 1. Não use esse princípio para controlar pessoas. Ele se aplica a situações e decisões. 2. Não declare em dúvida. Se o coração estiver inquieto, aguarde até sentir paz. 3. Não compartilhe com quem ridiculariza a fé. A dúvida alheia pode confundir o foco. Esse método não substitui esforço, planejamento ou responsabilidade. Ele organiza o interior para que suas ações tenham direção e constância. Se em algum momento deste vídeo você sentiu silêncio por dentro, um aperto suave no peito ou aquela sensação de que algo fez sentido de verdade, isso não é emoção vazia. É o Espírito Santo confirmando a palavra no seu coração, como Jesus prometeu em João 16:13, quando disse que o Espírito nos guiaria à verdade. Por isso, eu te peço algo simples agora. Curta este vídeo, não por algoritmo, nem por números, mas como um ato público de concordância. Romanos 10:10 nos lembra que a fé também se expressa externamente. Quando você curte, você diz: eu recebo esse princípio para a minha vida. E se você conhece alguém que precisa iniciar um novo tempo, alguém que chega ao fim do ano cansado, confuso ou sem direção, compartilhe este vídeo. A Bíblia diz em Provérbios 11:25 que a alma generosa prosperará. Quando você leva a luz, você não perde, você participa do fluxo da bênção. E lembre-se, aquilo que é semeado em fé sempre retorna em forma de colheita, no tempo certo, como ensina Gálatas 6:7. Existe uma verdade espiritual tão antiga quanto o próprio Gênesis. Deus não responde ao desespero, responde à fé expressa em alinhamento. A Bíblia não diz que a criação aconteceu porque Deus sentiu, mas porque falou. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. A criação não foi emocional, foi ordenada. Florence compreendeu que quando a palavra nasce de um coração pacificado, ela não tenta convencer Deus, ela concorda com ele.
Florence ensinava que o mundo espiritual funciona por leis divinas reveladas, assim como o mundo físico funciona por leis naturais. Não é que Deus seja distante, é que ele escolheu operar por princípios. Jesus confirmou isso quando disse: "Se disserdes a este monte..." Marcos 11:23. Note: dizer, não apenas pedir. A palavra é o veículo da fé. Quando você declara algo alinhado à Escritura, você coloca sua mente, suas emoções e suas ações na mesma direção. A palavra declarada com fé começa a trabalhar no invisível. É como uma semente lançada em solo fértil. Não faz barulho, mas cresce. No princípio era o Verbo. João 1:1. Prosperar, biblicamente, não é acumular, é andar em ordem, com provisão suficiente para cumprir o propósito. O Senhor te guiará continuamente. Isaías 58:11. A guia vem antes da colheita. A ciência moderna apenas confirma esse desenho. Na neurociência, sabemos que palavras repetidas com intenção reorganizam padrões mentais. Paulo já dizia: "Transformai-vos pela renovação da mente." Romanos 12:2. Na física, o observador influencia o resultado. A Bíblia afirma: "Os mundos foram formados pela palavra." Hebreus 11:3. Na epigenética, pensamentos consistentes afetam o corpo. Provérbios já ensinava: "O coração alegre é bom remédio." Provérbios 17:22. Por isso funciona. Porque une palavra, fé e ação. Deus dirige, você se move e o caminho se abre. O Natal nos lembra que quando Cristo nasce, a direção nasce junto. A provisão começa com presença. A paz antecede o avanço. Se você recebeu essa palavra, não guarde apenas como emoção. Leve para a prática. Caminhe em fé. E permita que Deus organize seus passos a partir de dentro. Que a paz que veio com o menino Jesus governe sua casa e que 2026 encontre você preparado, consciente e em movimento. Amém.